Fala galera, tudo bem? Estamos de volta com o Millennium Cash depois de alguns meses e trazendo para vocês uma presença ilustre, nosso grandíssimo treinador, mestre, professor Paulo Campos, para passar um pouco da vasta experiência, né, que o nosso treinador teve durante toda a sua carreira, compartilhar um pouco dos momentos ímpares dessa carreira grandiosa e também alguns conselhos para vocês que estão buscando realmente virar a chave na carreira, atrás de uma oportunidade, seja no mercado brasileiro, seja no mercado europeu ou também no mercado árabe, né, que o nosso grandíssimo professor passou grande parte da sua carreira. Então, antes de mais nada, Paulo, por favor, conta pra gente, né, se apresenta melhor para quem ainda não te conhece. Quem é Paulo Campos? Primeiramente, Diego, Gabriel, é um prazer muito grande estar novamente junto à Millennium Sports. E hoje, esse Millennium Cast é qualquer coisa espetacular. Por quê? Teremos a oportunidade de tentar passar para esses milhares de jovens no Brasil e no exterior que acompanham o trabalho da Millennium Sports, exatamente um pouquinho do nosso passado, do nosso presente e, acima de tudo, todos os amigos, escutem isso, futuro, o que vamos apresentar no mundo do futebol para os apaixonados desse esporte maravilhoso. Perfeito, Paulo. Eu acho que antes de mais nada você tem que contar pra gente como o futebol entrou na sua vida, né? Como você conheceu o futebol e como você vive dele até hoje e é a sua vida. Gabriel, com 67 anos de idade, você pode saber que o futebol me acompanha desde os 12, 13 anos. Eu sou do Rio de Janeiro, sou da cidade de Niterói, e comecei no futebol de areia, quando antigamente não era o beach soccer, era o futebol de areia verdadeiro com 11. Minha família toda foi de futebol de areia. Posteriormente, eu passei para o futebol de salão, que também não era o futsal de hoje, era o futebol de salão diferente. E depois eu fui para o Vasco da Gama na categoria Dente e Leite. E aquela época foi quando realmente eu comecei a curtir que eu ia correr atrás da bola, eu ia dominar, eu ia tocar de primeira. Dali eu fui para o Botafogo, na escolinha famosa do Botafogo, do professor Neca, e fui convidado para retornar para o Vasco na categoria juvenil. Não existia na época os juniores, não existia essa categoria. Do juvenil era o aspirante, e o aspirante já era o profissional. Eu resolvi fazer a faculdade, me formei em Educação Física no Rio de Janeiro, me tornei professor, fiz mestrado. Aí o Vasco da Gama, Paulo, você que foi nosso jogador na base, você não quer começar também a trabalhar na comissão técnica do Vasco, profissional? Eu falei, meu Deus, minha gente, será que eu vou trabalhar com gigantes do futebol naquela época? Roberto Dinamite, Emerson Leão, campeão do mundo em 70, Marco Antônio, campeão do mundo também em 70, lateral esquerdo, Abel Braga, que é treinador até hoje. Eu tive a experiência de trabalhar e aprender com esses atletas. Dali, eu recebi um convite aos 21 anos para ir para a África. Um ex-treinador famoso, um símbolo, um mestre chamado Otto Glória, que era o treinador do Vasco, recebeu o convite para dirigir a seleção. E me levou. E fomos campeões eu novinho como assistente dele. E, meus amigos, e a vocês todos que vão presenciar esse Millennium Cast, aos 21 anos eu comecei a minha carreira de treinador profissional principal. Foi na África. Eu passei 7 anos na África, 4 países, dirigindo seleções, dirigindo clubes. Fui para o mundo árabe. Mas te interrompendo um pouco, Paulo. Sim. Agora, só para entender essa transição. Você saiu do Brasil já com 21 anos, 20 anos, e foi direto para a África. Sim. E aí já ficou 4 anos direto dentro do futebol africano. Correto. Correto? Trabalhei em 4 países, fiquei 7 anos. Tá. Quais foram os países da África? O primeiro foi a Nigéria, seleção e depois clube. Depois eu fui para a Libéria, quando eu revelei Jorge Weah, que foi bola de ouro da FIFA, o melhor jogador do mundo. É meu amigo até hoje. Ele tinha 19 anos na seleção da Libéria. Depois eu fui para a seleção de Gana, seleção aí sub-17, e disputamos o Mundial na Escócia. E depois, 2 anos depois, a mesma equipe acabou sendo campeã do mundo na Itália
em 1991, e depois eu fui para o Sudão, onde eu fui campeão do campeonato nacional, da Copa Nacional e terceiro no continente africano. Então, quer dizer, a experiência africana foi espetacular. Sensacional. Então, essa foi o início, vamos dizer. Sim, não, perfeito. E daí surgiu a oportunidade de ir para o mundo árabe. Voltei para o Vasco da Gama, fui sendo assistente de Antônio Lopes, um dos grandes treinadores, um mestre do futebol, e ele foi convidado para dirigir a seleção do Kuwait. E me indicou para ser o assistente dele, porque eu falava inglês também. Eu fui trabalhar com Antônio Lopes no Kuwait, fiquei 25 anos no mundo árabe, trabalhando na seleção do Kuwait, depois eu virei treinador principal da seleção, fui dirigir a seleção do Catar, onde foi a última Copa do Mundo também, fui trabalhar nos clubes da Arábia Saudita, os principais que hoje se fala demais, Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema, Firmino, fui dirigir os clubes da Arábia Saudita e, acima de tudo, muito importante, eu fui exatamente para os Emirados Árabes, onde eu dirigi 5 clubes em Dubai, na capital Abu Dhabi, quer dizer, 25 anos no mundo árabe. Essa foi a primeira experiência, África e Ásia, né? No caso, os países árabes. Não, sensacional, sensacional. E, querendo ou não, agora, né, o futebol árabe vem numa crescente absurda, né, com todas essas grandes contratações, com todo o dinheiro, né, que realmente está fluindo para o futebol dentro daquela região. E vai sediar a Copa agora também, né, de 2030. Sim, isso aí. Então, vai uma visibilidade cada vez maior, né, para lá. E, querendo ou não, como você mesmo disse, o Ittihad, que é um dos maiores clubes, né, da Arábia hoje, com Benzema, né, Isso. com Grandes jogadores. grandes jogadores. Você teve realmente essa passagem e foi homenageado recentemente, né? Em julho passado, a Arábia Saudita me convidou, porque eu trabalhei lá em 4 clubes. E 3 clubes principais da Série A me convidaram para homenagear, e foi um sonho. E eu trouxe até... Ganhei troféus, tive que comprar mala para poder trazer os troféus, coisa mais linda do mundo, a alegria, o carinho, entendeu? Muitos anos lá. Então, realmente foi maravilhoso e devo muito a eles, muita gratidão a eles. E você foi campeão árabe, né, Paulo? Fui campeão árabe com o Ittihad, fui campeão árabe pela primeira vez na história com o Al-Shabaab, também de Riad, é o grande clube de Riad também, ao lado do Al-Hilal e do Al-Nasser, né? Fui campeão. E a coisa mais linda do mundo aconteceu. Eu fui presenteado com a taça de campeão pelo rei da Arábia Saudita. Imagina uma coisa dessa. O rei da Arábia Saudita levar a taça, me entregar em mãos, e eu começando a falar árabe, o árabe nós come, nós vai, vamos dizer assim, e todo mundo na fotografia está rindo, porque eu estava me esforçando para falar o árabe. E com a graça de Deus, eu aprendi os idiomas árabe, inglês, francês, tudo nesse trabalho maravilhoso. Como era lidar com o sheik, lidar com aquele mundo Espetacular, espetacular. É realmente o que todo mundo fala? Tudo que todo mundo fala, Gabriel, é um sonho, é uma alegria, merece. Você, quando falou, Diego, do dinheiro, vamos dizer, da condição financeira, lá o petróleo é água. O petróleo sai da torneira. É uma coisa impressionante. Tanto que estão construindo até cidade. Além da reformulação dos estádios para a Copa do Mundo, né, que será no futuro, eles estão construindo cidades. Por quê? O futebol está tomando um porte espetacular. Os maiores, entre aspas, jogadores do mundo estão lá, estão jogando lá. Isso, logicamente, traz uma propaganda muito grande para o país e para o continente, vamos dizer, asiático, os países árabes, né? Então, isso é uma bênção. Sensacional, sensacional. E, Paulo, agora voltando para essa trajetória, a gente deve aprofundar mais nas experiências, nas curiosidades, né? Realmente nos bastidores que você viveu dentro, né, da África, dentro do futebol árabe. Você ficou esses 25 anos no futebol árabe. Isso. E aí regressou ao Brasil. Isso. E como foi esse processo de voltar, né, para o seu país de origem? Olha, logicamente que os clubes que eu pude treinar aqui no Brasil, além da seleção sub-20, acabou se tornando campeão do mundo em 2003, lá em Dubai até.
Foi uma base que nós montamos para o Sul-Americano do Uruguai e para o Pan-Americano da República Dominicana. Dali saiu a seleção que foi campeã do mundo em 2003. Então você voltou pro Voltei Brasil pro para pegar Brasil, a seleção para já? pegar ou não? Como convidado, porque eu vim para o Palmeiras. Sim. Eu fui dirigir. Conta pra gente essa volta. Você voltou para qual clube? Como Sim. foi? O retorno meu foi para o Palmeiras, Sim. tá? Quando eu vim lá de fora, indicado, juntamente com o diretor da seleção brasileira da CBF, que era o Américo Farias, um espetacular diretor, ele me convidou para trabalhar junto no Palmeiras, que foi a primeira vez. Foi aí que eu conheci profissionalmente Luxemburgo, Vanderlei Luxemburgo. Eu era o treinador do Palmeiras B, que era profissional, existia antigamente em São Paulo, aqui em São Paulo, Palmeiras B, Corinthians B, existia isso. Com a equipe principal, com a equipe de profissionais. Sim. E tinha a equipe principal. E o Luxemburgo veio assumir a equipe principal. Isso na época da Parmalat. Exatamente, na época da Parmalat. E fizemos um trabalho muito junto, muito coeso. Fazia treinamento contra eles, os titulares meus faziam contra a reserva do principal. Então a gente fez um trabalho muito lindo. Dali do Palmeiras, eu novamente com a seleção brasileira, convidado novamente, e comecei a sair para clubes brasileiros. Aí fui dirigir o Náutico, classificamos o Náutico para a Série A brasileira, fui trabalhar no Paraná Clube, Série A do Campeonato Brasileiro, fui trabalhar no Paysandu de Belém, Série A do Campeonato Brasileiro, até que, esses alguns clubes, tem outros no Brasil, até que Luxemburgo assume o Real Madrid como treinador. Aí quem que ele chama para assistente do Real Madrid com os Galácticos? Paulo Campos. Eu chorei na hora que eu recebi o telefonema, porque imagina um negócio desse. Eu que tinha começado, né, aos pouquinhos, África, Oriente Médio, voltando para o Brasil, e de repente ir para o Real Madrid. Diego, trabalhar com os Galácticos, Ronaldo Fenômeno, Beckham, Roberto Carlos, Zidane, trazer Sérgio Ramos do Sevilha para o Real Madrid jovem. Felipe Luiz, que é o treinador do Flamengo, nós levamos com 18 para 19 anos para o Real Madrid B, que era o Real Madrid Castilha. E hoje ele é o treinador principal do Flamengo, meu amigo. Então, você imagina trabalhar no Real Madrid. É realmente uma experiência fenomenal, né? Uma experiência muito grandiosa, exato. Mas como era esse bastidor, né? Porque, querendo ou não, existem muitas conversas, né, da questão, né, dos galácticos em si, tudo que rolava dentro daqueles bastidores, né? Querendo ou não, briga de ego. E eu queria entender como foi viver esse bastidor com tantas estrelas, assim. Olha, é uma pergunta muito interessante e que isso sirva para que todos, ouvintes, telespectadores do podcast, o que seja, guarde isso na cabeça. Os talentos, eles são diferenciados. Qualquer ser humano, qualquer atleta pode se tornar um talento. Basta duplicar, triplicar o treinamento, o trabalho, abrir os olhos, escutar, tomar conta do fora do campo, cuidado com o extra fora do campo. Procure se conscientizar que treinamento tem que ser o maior e melhor possível. Aí você falou da situação como eram os bastidores. Totalmente, vamos dizer assim, de alto nível. Não tinha brincadeira, não tinha besteirinha. Começava o treino, todo mundo, boca calada, 100% de atividade e concentração. E uma coisa que mais me impressionou, principalmente por estar num dos maiores clubes do mundo, num continente que é, acima de tudo, organização, disciplina. Por isso que é um continente, a nível de futebol, também espetacular. O que era? Os galácticos, esses gigantes que eu comentei os nomes, quando acabava o treino, eles pediam para que eu desse um treino extra para eles. Então o Zidane, professor Paulo, você poderia fazer um trabalho comigo aqui, 30 minutos específico da minha posição? Aí o Ronaldo, posso ir também? Aí o Beckham, posso ir também? Aí o Roberto Carlos, professor, vamos treinar falta? Vamos fazer o extra também? Sérgio Ramos, ele veio como lateral direito e o Vanderlei modificou a posição dele para zagueiro e se tornou um dos maiores zagueiros do campeonato do futebol espanhol, da seleção também.
Então eles faziam o extra. E na minha vida, mesmo no continente africano, no continente asiático, lá nos países árabes, na Europa, porque além disso eu trabalhei também em 4 clubes gregos. Então eu sempre fazia o quê? Vem cá, vamos fazer o extra? Ei, você que está tendo que corrigir alguns pequenos defeitos, vamos corrigir agora também? Você que tem uma qualidade espetacular em determinada função, vamos ainda fazer mais espetacular ainda? Vamos fazer essa diferença? Está com os ouvidos e os olhos prontos para ouvir e para ver o que precisa ser feito? Aí eram momentos maravilhosos que eu pude usar aqui no Brasil, nos grandes clubes que eu trabalhei, certo? Porque eu trabalhei no Vasco, onde eu comecei, trabalhei no Botafogo profissional, fui supervisor jovem, mas fui supervisor da equipe profissional do Botafogo. Diversos clubes eu passei aqui no Brasil, mas lá fora foi um sonho. Foi um sonho, porque depois eu fui para os Estados Unidos. Aí com isso você consegue ver a diferença de país para país, a cultura, a organização, a disciplina. Então você traz essa bagagem e o que eu faço hoje em dia, revelando grandes talentos na minha carreira profissional, pude revelar grandes jovens, grandes talentos com muito trabalho, muita seriedade, muita honestidade, muito princípio de como se fosse treinador, professor, educador. E os atletas, graças a Deus, cresceram, muitos pela minha ajuda e, logicamente, muito pela ajuda de outros também. Entendeu? Então, a minha vida, eu tento passar através da Millennium Sports, nos camps que a gente faz, 2, 3, 4 camps por ano, por exemplo, eu procuro trazer todos aqueles jovens que estão conosco, que querem aprender conosco, algo de crescimento. E com isso, a gente só recebe parabéns, obrigados. Vocês não imaginam, graças a Millennium Sports, eu tenho, por exemplo, hoje, eu tinha um seguidor, que era meu pai. Hoje eu tenho mais de 8.000 seguidores por causa da Millennium Sports. E a quantidade de jovens que falam, professor, será que o senhor poderia me dizer como que eu deveria crescer, já que eu gosto de jogar de lateral, já que eu sou um meio-campista, já que eu sou um atacante, já que eu sou um goleiro, o senhor pode me ajudar? Procure então a Millennium Sports no camping, que você vai ver a qualidade do trabalho e quem sabe você, apresentando um grande trabalho na Millennium Camp, você não será selecionado para jogar num grande clube brasileiro ou um grande clube europeu, quem sabe? Então é por isso que eu sei que a Millennium Camp, a cada ano, a cada camp, está trazendo mais e mais jovens com vontade de crescer, com vontade de ser alguém no mundo da bola. Com certeza, esse é o nosso intuito, né? Conseguir conectar esses atletas a oportunidades e por isso ninguém mais, ninguém menos que o senhor, né? Para estar ali analisando e fazendo o scout de cada um desses atletas, né? Como todos sabem, nosso intuito, né, é premiar por meritocracia os atletas que chegam mais preparados fisicamente, tecnicamente, para conectar já com um contrato, seja, né, no leste europeu, onde a gente tem uma abertura muito grande, ou até mesmo aqui dentro do futebol brasileiro. Perfeito. Mas, Paulo, a gente vai falar um pouco dessa análise dos atletas, vai falar um pouco dessas posições, né? Até mesmo para você, atleta, que quer realmente entender mais, né, sobre o seu processo de desenvolvimento na posição que você está aí dentro da sua carreira, a gente vai criar algo específico para você junto com o Paulo. Então é algo que a gente está trabalhando, mas voltando ali, né, fazendo a conexão, contando a sua história. A gente parou no Real Madrid, depois você foi para a Grécia, saiu do Real Madrid diretamente para a Grécia. Isso. E como foi esse processo na Grécia? Onde você passou? Como foi essa experiência? Ali, Diego, é bom você comentar sobre isso, porque ali foi um sonho. Eu digo isso para todo mundo, todos os jovens que estiverem presenciando e ouvindo. Sonhar é permitido, sonhar não é proibido. Alcançar o sonho depende de você, do seu esforço, da sua vontade, de querer ser grande, de querer crescer. Então, o que aconteceu? Eu tinha sido já treinador principal em diversos países.
Mas eu tinha na minha cabeça como sonho ser um dia também treinador principal na Europa. Que antigamente não tinha brasileiros saindo para outros países tanto. Eu trabalhei em 11 países, em 4 continentes. Eu devo ser o recordista brasileiro como treinador de ter trabalhado em mais países de todos os continentes. Só não trabalhei na Oceania, mas joguei contra eles. Agora, aí eu dizia para ele o seguinte, meu sonho também é ser treinador principal no continente europeu. No Real Madrid, eu fui assistente do grande Vanderlei Luxemburgo. Até o dia que eu recebi o convite para ser o treinador principal num clube grego. Minha primeira experiência na Europa como treinador principal, clube da 2ª divisão grega, clube pequeno, mas com sonho. O clube tinha um sonho de ir para a Série A grega pela primeira vez na história. O que eu fiz? Eu gosto do futebol ofensivo. Eu gosto do futebol organizado, disciplinado em campo e fora do campo. Eu gosto de um time forte. Todo mundo joga e todo mundo não deixa o adversário jogar. Todo mundo marca. O que aconteceu? Eu vim pegar 2 jogadores brasileiros, peguei 2 argentinos e peguei um uruguaio e um croata. 6 jogadores eu peguei fora da Grécia e os outros 5 gregos. Eu montei um time que foi sucesso. Primeiro ano meu na Europa, na Grécia, como treinador principal na Europa, foi na Grécia, campeão nacional, promovido para a Série A grega. E o mais incrível, querer é poder. No primeiro turno, logo do campeonato grego da primeira divisão, um time novo, sem experiência de Série A, já bateu os 4 principais clubes da Grécia. Panathinaikos, Olympiacos, AEK e PAOK. Eu acabei classificando para a Copa da Europa de clubes, né? Era a Copa das Confederações, e melhor treinador do ano. Aí começou a minha vida na Europa. Fiquei lá 4 anos, licença da UEFA também. Eu tenho a licença da CBF honorária, além da licença da Conmebol, né? E simplesmente meu tempo lá passou, porque minha carteira expirou, eu tive que voltar para o Brasil, mas feliz. Realizei um sonho, um objetivo. E voltei a dirigir outros clubes aqui, Criciúma, o Resende, o Vila Nova de Goiânia, e clubes maravilhosos, aqui em São Paulo, Mojimirim, Guaratinguetá, 15 de Piracicaba, é uma bênção, né, de situações que eu pude ajudar jovens aqui e criar, acima de tudo, craques. Eu consegui produzir craques. Na minha época, no Palmeiras, eu revelei 8 jogadores para a equipe profissional do Palmeiras. E o Palmeiras vendeu os 8 para o exterior. Ganhou muito dinheiro. E isso não está sendo falado de agora, não. Sim. Isso foi de 2002, 2003. Há 21 anos, 22 anos atrás. A gente revelando craques. E o Palmeiras exportou. E hoje está fazendo a mesma coisa. Não é isso? Então, quer dizer, olha a vida como me jogou. A bola, eu corria atrás da bola, dominava, matava no peito, dava um toque, botava meus companheiros na cara do gol e pronto. Aí você falou uma coisa muito importante, que eu gosto demais de fazer. De ir para o campo, mostrar na prática o que cada um tem que fazer para corrigir o seu erro, ou então para melhorar a sua qualidade. Mas eu gosto do seguinte, goleiros, vocês têm que ter essas qualidades. Tal. Laterais, vocês têm que ter essas qualidades. Zagueiros, essas. Meio-campistas, eu divido em 3. Aqueles meio-campistas que jogam à frente da linha da zaga têm essas qualidades e outras também. Meio-campistas armadores, aqueles que jogam um pouco mais à frente, têm essas qualidades também. Meio-campistas, aqueles últimos homens que vão se aproximar da linha de ataque, que vão colocar os atacantes na cara do gol, que vão bater de fora da área. Vocês têm também essas qualidades. E na linha de ataque, temos os extremas, né, os ponteiros, temos os centroavantes, aqueles homens com cheiro de gol. Você imagina quantos craques passaram na minha mão com cheiro de gol. Meu Deus!
aqueles ponteiros. Eu, quando joguei primeiro na base do futebol carioca, eu era ponta esquerda, canhoto. Hoje em dia, canhoto está na ponta direita e destro está na ponta esquerda. Antigamente não, canhoto era ponta esquerda e destro era ponta direita. Eu joguei na ponta. Depois um treinador falou, Paulo, eu vou te usar agora de meia esquerda. Aí um outro falou, Paulo, eu vou te usar agora de armador. Quer dizer, eu fui aprendendo diferentes posições e hoje eu ensino aos meus atletas, ei, você que é um ponta direita, vamos trabalhar também como centroavante? Quem sabe? Jorge Weah, na seleção da Libéria com 19 para 20 anos, ele era ponta direita de um clube chamado Invincible Eleven, em Monrovia, na capital. Transformei ele como segundo atacante. Dali, ele foi jogar na Europa, contratado pelo Mônaco com 21 anos. Depois ele foi para o Paris Saint-Germain. Depois ele foi para o Milan, maior jogador do mundo, bola de ouro da FIFA. E é meu amigo até hoje, e é grato. Presidente da Libéria, né? Presidente da Libéria durante 2 mandatos, saiu agora. E me telefonou semana passada. Coach Paulo, você não quer vir nos visitar aqui na Libéria? Nós não esquecemos você. Não tem preço isso, gente. Não tem preço. Entendeu? Então, quantos jogadores eu pude revelar e muitas vezes trocando de posição. Até o Sérgio Ramos, né? Sérgio Ramos, que era lateral, passou a zagueiro. E tem um jovem chamado Gabriel Pires, que na época do Resende era júnior, como quarto zagueiro. Eu levei ele para treinar no profissional para sentir, porque eu vi que ele tinha qualidade. Eu mudei ele de posição para segundo meio-campista. Não se passaram 6 meses. Ele foi contratado pela Juventus da Itália aos 19 anos, como meio-campista. E você olha um clube da dimensão do Resende conseguir empregar um atleta diretamente em um clube de Série A da Itália. Você imagina isso? Então, Você imagina isso? Depois ele foi contratado pelo Leganés, depois ele foi contratado pelo Benfica, veio para o Brasil, Botafogo, Fluminense, e é um craque, que a gente viu uma posição, analisou, opa, pode ser que na outra posição ele aproveite mais e se aperfeiçoe melhor. Trocamos de posição, se adaptou, pronto, ganhou a vida. Anulou o Ronaldinho Gaúcho. Anulou o Ronaldinho Gaúcho, você lembrou bem. Gabriel, você lembrou bem. Jogou contra o Flamengo no Maracanã. Luxemburgo era o treinador do Flamengo, entendeu? E o Gabriel, você vai ter uma missão importantíssima daqui a um mês contra o Flamengo. Poxa, tá longe, não interessa. É o seguinte, você vai marcar homem a homem, marcação individual com o Ronaldinho Gaúcho. Que isso? Eu vou marcar homem a homem o Ronaldinho Gaúcho? Ué, tem medo? Não, não é medo, mas ele é um superstar. Então faz uma coisa. Se ele quiser ir no banheiro, tu vai junto com ele. Se ele quiser subir a arquibancada, tu vai junto com ele. Ele não pode receber bola. Ele recebeu somente 5 vezes a bola no jogo todo. Dali, esse vídeo foi para a Europa. A Juventus veio e contratou o jovem. E aí acontece. Então você, jovem, que está vendo esse vídeo, que está escutando a apresentação da Millennium Esportes, será que não pode acontecer com você o que aconteceu com esses atletas no passado? Sonhar é poder. E eu estou pronto para ajudar. Tá? Eu continuo jogando meu futebol, jogo o Campeonato Paulista de Master, jogo fute-golfe, para quem não conhece, não é golfe de taco, é com chute e com bola oficial, buraco oficial. Eu jogo e fui campeão 2022, campeão paulista. Tem que saber bater bem na bola, né? O quê? Tem que saber bater bem na bola. A perna tem que estar boa. Então, essa é a alegria do mundo do futebol. E a Millennium Esporte está para oferecer a você essa alegria, esse ensinamento, essa experiência, essa vontade de que você se torne um craque. Perfeito, Paulo, muito bem colocado. E eu acho que quando a gente fala, né, de um atleta que tem esse sonho de buscar o profissionalismo, né, que está nessa transição da base para o profissional, tem muitos aspectos que devem ser explorados. Tem que entender, né? Hoje, dentro do futebol, eu acho que é uma coisa que existe muito no business, mas dentro do futebol como atleta, eles não têm isso. Os clubes não incentivam, né, que é o atleta ter um mentor, né? Realmente ter alguém fora do clube, fora da bolha que ele está inserido,
para passar, né, a visão do que tem que ser feito, da forma que tem que ser feito, né, daquele planejamento de carreira, porque muitos recorrem a um empresário, né, mas hoje, sendo bem sincero, a gente trabalha com agenciamento também, né, então o empresário, ele tem uma visão, né, muito focada ao business, ao negócio. O clube tem outra visão, focado, né, óbvio, no desenvolvimento daquele atleta para uma venda futura ou para utilizá-lo da melhor forma, mas ele precisa de uma pessoa que vai ajudá-lo a conseguir filtrar, né, tanto a parte que ele recebe do clube, quanto a parte que ele recebe, né, do empresário, de quem está fazendo a gestão da carreira, quanto a parte da família, dos amigos. Então, realmente, né, tem todo esse ciclo. E para o atleta, muitos acabam não vingando porque não conseguem balancear, né, a influência do clube, a influência do empresário, a influência da família, e acaba tomando uma decisão errada. Por isso é muito importante ter alguém fora dessa bolha, exatamente, né? E alguém que já viveu tudo isso. Exatamente. E se perdem no meio do caminho. A grande maioria. Então, você está falando uma situação que o mundo tinha que estar ouvindo. Porque você falou dos segmentos que geram, vamos dizer assim, né, o futebol. Diretorias, empresários, familiares, torcedores, imprensa. Tudo isso é importante, mas cada um no seu lugar, cada um com a sua determinada importância, mas acima de tudo o que vai fazer a diferença é que esses atletas tenham um aprendizado de profissionais, treinadores, que tenham experiência, que tenham visão, que saibam aonde que o atleta pode chegar e aperfeiçoá-lo, corrigi-lo, mostrar o caminho da vida. Tudo isso vai fazer a grande diferença. Verdade. Não, sensacional. Vou dar uma pequena pausinha, mago. Sensacional, professor. Sensacional. Então, pegando esse viés, né, dessa questão muito importante do atleta ter, né, buscar essa ajuda. Às vezes até mesmo a gente fala, né, de um psicólogo esportivo, né, porque óbvio existe a mentoria, existe um psicólogo esportivo, mas é importante o mindset do atleta, ele ter uma cabeça saudável, né, para conseguir buscar, né, os desafios, porque nem sempre aquele atleta está bem psicologicamente. Então isso influencia diretamente no desempenho dele em um jogo, né? Então, para esse atleta, qual seria o conselho que você daria nessa questão psicológica, né? Porque, poxa, todas as seleções que você passou, né? Todos os títulos que você conquistou, como a gente comentou, Real Madrid dos Galácticos. Então, passa um pouco da importância desse mindset blindado, né? Pois, poxa, jogar no Santiago Bernabéu com 50 mil pessoas para mais, né? Qual é a capacidade do Santiago? 80. Então, como o atleta se blinda, né? Tanto da parte da torcida, quanto da influência da família, quanto da qualquer influência externa da mídia, para conseguir performar o melhor do seu futebol. Olha, o que eu costumo dizer que o futebol não é igual a uma receita de bolo. Colheres de açúcar, um ovo, não é nada disso. Não existe receitas, existe inteligência, existe análise. Então, um treinador tem que cuidar, teoricamente, da sua equipe, dos seus atletas e procurar aperfeiçoar, maximizar as coisas positivas e minimizar os erros. Isso é muito importante, porque um jogador não é igual ao outro. Você não encontra no mundo duas pessoas idênticas, não existe isso. Então, cada um tem o seu momento de eu preciso da ajuda de um técnico, um profissional. Eu preciso ter ao meu lado um mentor, alguém que mostre para mim o caminho certo. E vai depender de você, atleta, sonhar e querer. E querer. Agora, fazer por onde? Não é fácil. Não é fácil. Você ser vitorioso, as pessoas pensam que é fácil. Não é. Todos querem ser vitoriosos. Muitos não conseguem. Outros conseguem. Mas a experiência também de atletas de outros momentos da vida também é ouvir. É você ouvir outros atletas que passaram por experiências positivas e muitas vezes até experiências negativas. Então, o futebol, é isso que eu digo, não é receita de bolo. É constante aprendizado.
A Millennium Sport tem obrigação, e é o que está querendo fazer, é tornar esses jovens sonhadores em realidade. Então, por isso que eu digo, vamos estar juntos, porque tem muita coisa a fazer no mundo do futebol. O futebol cada vez mais está precisando de nós, está precisando de pessoas corretas, pessoas lúcidas, que possam levar experiência a esses jovens. Podem ser jovens profissionais, como podem ser jovens amadores ainda. Mas é um trabalho muito importante e muito bonito. Não, perfeito. E hoje, falando disso, a gente tem um exemplo muito claro, né? Que é o Thalisson, né? O Thalisson, por exemplo, é um atleta, né, nosso que, basicamente, ele teve uma rodagem no Brasil, né? Na categoria de base, no Vila Nova, né? Depois, acabou se perdendo a questão, né, de oportunidades e Chegou a trabalhar como sushi man. largou o futebol. Ó, Chegou realmente Desistir. a buscar outras oportunidades, até que surgiu a oportunidade dele ir para a Croácia. Ele foi para a Croácia, né, começou lá de baixo, entendendo o processo, chegou lá para jogar a 6ª divisão da Croácia, né, olha, em relação a ranking. E, poxa, sempre provando, né, que tinha um mindset muito acima, entregando muito mais do que a maioria, do que os outros atletas, e ele teve uma ascensão excepcional, né? Em questão de 3 anos, ele saiu, né, de um 6º ranking da Croácia para chegar, né, em uma 2ª divisão da Eslovênia, sendo promovido para a 1ª divisão da Eslovênia. Então, olha só. nisso, hoje, né, jogando Conference League, já, né, em um dos maiores times da Eslovênia, que é o Olimpia Ljubljana. Então, isso a gente mostra que a exponencialidade, ela existe. Tá ali. O atleta, né, que amador, né, o atleta que foi dispensado de um clube, que está batendo cabeça, ele tendo a ajuda correta, ele consegue se inserir no mercado novamente e atingir o mais alto patamar do futebol, né? E hoje a gente falando de Europa ainda, do futebol europeu, porque quando a gente fala de futebol europeu, existe um estereótipo muito grande, né? Muitos só pensam nas grandes 5 ligas, muitos só pensam realmente nos países mais estruturados, mas existe uma série de países menores onde o futebol, né, ele é muito valorizado, são apaixonados, né? Falo muito do leste europeu porque os países do leste europeu vivem o futebol intensamente. Perfeito. E nisso, o que eles conseguem propor para os atletas de estrutura em relação, né, a estádio, em relação à acomodação, né, até mesmo salários, né, são sensacionais. Então, eu acho que devia ser muito mais valorizado, como também o futebol, né, da Escandinávia. Muitos não olham para o futebol da Escandinávia. E hoje a gente tem Suécia, Dinamarca, Noruega, países com futebol muito estruturado, muito apaixonados também, né, com muito potencial de crescimento e potencial financeiro. É só a gente olhar a Croácia nas últimas Copas, né? Ninguém fala muito da Croácia, mas é uma seleção que foi semifinalista da Copa. Semifinalista, exatamente. Sim, então eu vejo que esses atletas que estão batendo cabeça no Brasil, eles conseguem ser inseridos em mercados, né, de países europeus onde eles seriam mais valorizados e eles teriam potencial de conseguir atingir, né, o mais alto nível desse país e depois para buscar uma transferência para uma das 5 grandes ligas ou até mesmo ir para o mundo árabe agora, Perfeito, fica muito mais fácil, né? perfeito, perfeito. Então, Exatamente. como você, Paulo, enxerga realmente esse posicionamento dos atletas que estão fora do mercado para voltarem ao mercado? Como é a maneira certa de fazer essa inserção desse atleta que foi dispensado de uma base, esse atleta que sofreu uma lesão e está batendo cabeça para voltar, né? Ou até mesmo um atleta que nunca teve uma rodagem numa base de alto nível, mas tem potencial e quer se inserir porque tem esse sonho de buscar o profissionalismo. É uma situação de que, acima de tudo, você tem que analisar o teu atual momento. Você comentou, uma contusão, eu não teve uma experiência na equipe de base, não participou de escolinha de futebol, ou então, acima de tudo, você se achou injustiçado na categoria ou no clube que estava, porque não é somente um atleta, são 20, 30 atletas em cada categoria. Então, primeiro você tem que analisar aonde que eu errei, o que eu poderia ter feito melhor, de que maneira eu poderia aproveitar a minha capacidade, a minha qualidade
em benefício do meu futebol, em benefício da minha equipe, do meu clube, em benefício até da minha família, que é quem mais torce por nós. Tudo isso tinha que ser aproveitado. Agora eu digo para você o seguinte: você falou o exemplo do Thales. Quantos exemplos nós tivemos de atletas que perderam a oportunidade em determinados clubes, em determinados momentos, e se reergueram, cresceram e se tornaram gigantes em outros lugares. Então, eu digo para vocês o seguinte: a Millennium Sport está aqui para oferecer esse tipo de suporte, de apoio, de conhecimento. O que vocês estão fazendo com a Millennium, essa abertura de campo com clubes brasileiros, com clubes europeus. Você falou Croácia, você falou Itália. Meu Deus do céu, você falou Eslovênia. Você já pensou? Atletas que trabalharam ou trabalham ou queiram trabalhar com a Millennium Sport, daqui a pouco sonharem e poderem pegar o seu avião e ir jogar lá? Isso não tem preço. Então, é aquilo. Aproveite. Analise o passado. O que aconteceu na tua vida que não está te deixando, teoricamente, no lugar, na posição que você sonharia, que você gostaria? Inteligência mental, esforço, luta, dedicação, aprendizado, aperfeiçoamento. E com isso, o tempo pode chegar para você. Calma. Pode acontecer. As portas nunca estarão fechadas. E outras portas vão se abrir. É isso que eu acredito na vida. Eu sou daqueles que, comigo, positividade, esperança, trabalho, fé, ajudar a quem precisa. Isso, para mim, são as coisas importantes na vida. Sim, eu acredito que dentro do futebol, uma coisa que muitos atletas não possuem é a paciência, né? Paciência e resiliência. Porque normalmente você toma muito mais não do que sim. Normalmente é muito mais dificuldade, né, do que facilidade. Então você tem que ter a paciência de acreditar no processo, acreditar em si mesmo e a resiliência de não desistir no meio desse caminho. Exatamente. Porque não é um caminho fácil, não é um caminho que é para todo Claro mundo. que não. Se fosse para todo mundo, né? Poxa, quantos jogadores a gente não ia ter? A cada 10 garotos no Brasil, imagina. 8 querem ser jogadores de Você futebol. imagina. Então, São milhões no mundo. Com existe certeza. esse filtro, né? E esse filtro é por, muitas vezes, né? Por determinação. Perfeito. Então, óbvio, a gente falou, né, desse processo, dessa mudança, mas agora vamos voltar, né, um Só pouquinho. fazer uma pergunta antes. Paulo, todo dia, acho que centenas de atletas entram em contato com a gente pedindo uma oportunidade, né? E o que você acha que esse atleta que tá ouvindo a gente agora, ele precisa ter para se destacar da multidão? Porque todo dia são milhares que reclamam que não tem oportunidade, mas quando a oportunidade chega também não se preparam, ou reclamam, ou botam a culpa em outras pessoas. O que esse atleta ele precisa ter para se destacar da multidão e sair dessa manada aí? Olha, vocês falaram sobre a quantidade de atletas no mundo. E agora a quantidade de atletas que procuram vocês querendo fazer e saber desse diferencial. Primeiro, se inscrevam. Se inscrevam. É uma empresa que vai tentar tornar o sonho de vocês realidade. Vocês terão pessoas capacitadas trabalhando, mostrando o caminho, ensinando, corrigindo e ajudando. Agora, você vai estar brigando sempre com muitos outros. Vamos dizer que tenhamos 50 jovens treinando. Pode ser que as vagas sejam para 10. Então, teoricamente, procure ser o melhor para que uma dessas 10 vagas seja a sua. E não desanime nunca. Se programe para o segundo camping. Caso não seja ainda a chance, procure o terceiro camping da empresa, porque o trabalho é de altíssimo nível. Eu vivi lá, eu senti lá, eu trabalhei e ajudei. Vocês não imaginam a alegria com os 5 atletas que foram para a Europa. Alegria. E os outros falaram: professor, será que eu posso ser o próximo? Claro. Por quê? Se acredita em você? Então venha trabalhar, venha treinar, venha fazer a diferença, venha mostrar a sua capacidade. E aí pronto, vai acontecer. Quem sabe? Se não for num gigante, pode ser num outro grande clube, pode ser em outro país, pode ser num clube médio, em que você, trabalhando firme, torne esse clube médio um clube grande. E pronto, é isso aí. Oh, sensacional. E falando nisso, até mesmo do penúltimo evento, né?
que a gente teve toda a nossa seleção, né? Um dos atletas que se destacou, escolhido até mesmo pelo senhor, foi o Luizinho, né? Que era ponta esquerda, que foi para a Croácia, né? Ficou meia temporada, uma temporada excepcional, né? Já está voltando para mais outra meia temporada, Olha agora aí, com um contrato melhor do que olha aí, foi, olha aí. né? E agora, né, numa ascensão. Jogou a quarta divisão da Croácia e agora já com possibilidades de buscar um patamar ainda maior. Então Aí, é essa conexão, né? é E isso como a aí. gente tem o Eduardo do último camp indo para sub-20, né, da primeira divisão da Croácia direto, pelo nível que ele apresentou no evento, Olha aí. né, fisicamente, Tá vendo? tecnicamente. Tá vendo? Então, óbvio que hoje, né, como nossa referência, a gente tem, né, alguém com toda essa bagagem, e por isso eu queria puxar um pouco dessa bagagem e falar em relação a todos os clubes que você trabalhou, né, onde teve realmente uma vasta experiência, todos os atletas de diversas nacionalidades diferentes, e eu quero entender, na sua cabeça, o que a maior parte desses atletas, indiferente do país, né, tinha que fez eles prosperarem e conseguirem se tornar profissionais. Duas coisas: ambição e sonho. Isso tudo é psicológico. A parte técnica, a parte física, isso é mostrada no campo. A parte física tem diversas qualidades. Tem um velocista, tem um resistente, tem aquele que tem a força do salto. É um exemplo. A técnica, completamente diferente. Será que você, jogador, você sabe utilizar as duas pernas com a mesma qualidade? Você utiliza a perna direita e a perna esquerda? Será que você, jogador, meio-campo, por exemplo, joga de cabeça erguida ou fica o tempo todo olhando para a bola, olhando para a grama? Será que você consegue ver o que está acontecendo ao seu redor? Você, zagueiro, você é aquele homem que deixa o atacante te antecipar e fazer o gol, ou você antecipa ele e salva a jogada? Atacante, você que é aquele homem que tem a obrigação da última bola, do último lance, você tem aquela fome, aquela vontade de ser o artilheiro do campeonato? Então, tem diversos fatores, tem diversas qualidades, tem que ser muito bem explorado. Calma, calma. Não coloque vamos dizer assim, a carroça na frente dos bois. É um processo gradativo, leva anos. Você começa com 15 anos, sub-15, e vai terminar com 40 anos de futebol. Tem jogador com 38, 39 anos. Então, será que você está preparado para isso? Será que você se cuida? Será que ao mesmo tempo que você joga futebol, você é um craque, você também ajuda o ser humano? Será que você aprende a falar outras línguas? Será que você aproveita estudando também, se formando? Tudo isso é muito importante, entendeu? Por isso que eu digo o seguinte: eu não sou somente treinador, eu sou um técnico de futebol que procuro ajudar o jovem ou o profissional da melhor maneira possível, com visão, com ideias, com exemplo. E você, atleta, procure ser também exemplo na sua casa, na sua rua, na sua escola, na sua equipe. Procure ser exemplo. Ajude os atletas mais jovens. Corrija também aqueles que, sem querer, erraram. Eu, antigamente, eu era capitão das minhas equipes, mesmo na base. Quando um jogador fazia uma jogada linda, espetacular, repete isso. Quando um jogador fazia uma jogada errada, não tem problema, errou, mas vai fazer melhor na próxima. Então eu procurava trazer o ânimo, a força para que o atleta melhorasse. Então, por isso que eu era capitão também, que eu ajudava na formação. Entendeu? Tudo isso faz parte do futebol de alto nível. Quem quer ser somente o peladeiro é para brincar, mas tem que ter cuidado, porque a bola é uma só. Muitas vezes 5 contra 5, 7 contra 7, 11 contra 11. Né? Tem contusões, então cuidado. Mas aquele que quer sonhar em ser um verdadeiro atleta profissional, vá em busca. Lute para conseguir ser. Não, sensacional, Paulo. E, Paulo, Espera só um minuto. A gente tem mais. Agora é hora de ser mais clínico. Cirúrgico. Futebol. Samuel foi jogador de futebol, está gostando da conversa.
Eu acho que só tem que fazer o Paulo contar as duas histórias. Saber de duas situações. Vamos começar, do vamos camp começar. E a gente finaliza com as Vai histórias. lá, vai lá, vai lá. Perfeito. E Paulo, eu acho que a gente está falando bastante do Millennium Camp. Eu acho que você podia explicar para quem está assistindo, pelas suas palavras, pelo que você viveu, o que é o Millennium Camp, né? Eu acho que a gente falar o que as pessoas já sabem, mas você contar um pouco da sua experiência e o que você acha que agregou para os atletas que participaram De do dentro, evento, né? Pois como treinador, como realmente uma pessoa que faz muito mais do que só uma função, né? Pois hoje, além de avaliar precisamente cada um dos atletas, né, fazer o scout de cada um deles, você também passa toda a experiência, monta a questão dos treinamentos. Então, Palestras. a sua visão de dentro, né? Como realmente você enxerga o Millennium Camp, essa oportunidade? Como você contaria para alguém o que é o Millennium Camp pelas suas palavras, né? Primeiro, vamos dizer que o mais importante em si é o treinamento propriamente dito, em que você fica dias em concentração máxima, num hotel de extrema qualidade, com alimentação, com descanso, com transporte diariamente, treinamentos da manhã, tarde e à noite as palestras nas salas, os vídeos. Você fica focado, teoricamente, vamos dizer, 24 horas por dia. São dias que você passa no camping, todos juntos, todos os atletas, comissão técnica, treinador de goleiro, preparador físico, assistente técnico, treinador, supervisor, administradores, tudo para oferecer o melhor possível para que os jovens que estarão aqueles dias daquele camp prontos para um desafio novo, para treinamento. Então isso não tem preço, isso é uma coisa espetacular. Muitos atletas vão sempre querer estar conosco. E uma coisa muito importante é que futuramente os próximos camps também poderão ser feitos também no Brasil, em outras cidades do Brasil, como também já teremos no início do ano na Europa, uma apresentação de um camp na Europa, com atletas europeus, com atletas de outras nacionalidades, com atletas brasileiros que também estarão indo. Então, a Millennium Camp está começando a produzir, pela experiência que vem adquirindo nesses últimos anos com inúmeros camps, aqui no Brasil principalmente, e essa abertura do convênio com equipes europeias, um trabalho espetacular. Acho só legal frisar que o camp fica em Areias, né? Que é bem entre o Rio, São Paulo e Minas. Isso. Então a gente recebe atletas do Brasil inteiro. Já Isso. recebeu atleta de Manaus, de Londrina. Exatamente. Espírito da Santo, Bahia. Enfim. Então, Espetacular, espetacular. nossa logística é pensada para Espetacular. isso. Todo mundo do Brasil que quiser vir. A gente está com pouquíssimas vagas aí para o próximo evento, né? Isso. A gente tem um evento Sejam agora bem-vindos, né? de 23 a 26 de janeiro, né? Ó, Então a gente está finalizando as vagas. Depois a gente já viaja na próxima semana para a Croácia. Fica um mês inteiro na Croácia com os atletas que vão estar em avaliação, A janela né? de inverno. Vão agora, né? A janela de inverno Janela se de inverno. encerra no final de fevereiro. A gente viaja com mais de 20 atletas, né? Atletas brasileiros e americanos isso. que vão realmente para fazer avaliações em clubes, né? Desde a primeira até a terceira, quarta divisão. Perfeito. E após, a gente tem, né, o nosso camp na Itália. A gente vai estar ali, né, o processo imersivo, 30 dias, né, em parceria com o Palestra Trevale, né, para fazer realmente todo o processo de atletas que vão estar lá. E óbvio que outras possibilidades vão acontecer. Hoje a gente recebe muitos convites, né? A gente recebe convites de cidades vizinhas, né, a Areias, para encaminhar, né, o evento para lá, como aconteceu até mesmo no penúltimo evento, onde a gente fez o encerramento em Resende, na Pelé Academia, né, a convite do Resende. Então, são muitas possibilidades. Então, isso mostra também um pouco do networking que a gente está, né, sendo, né, abrindo para os atletas, sendo exposto, né. Por exemplo, tanto no nosso último evento, como tinha o Márcio, que é preparador físico, né, da Tombense, que estava dentro da nossa comissão, faz parte agora da nossa comissão também. Isso. Como a gente também, né, busca outros olheiros, como a gente trouxe, né, Isso. de São Paulo, Vossen, Atlético Acisense, como a gente tem, né, as parcerias estratégicas. E eu acho que para o atleta que busca essa oportunidade, ele está imerso em um ambiente onde ele tem possibilidades no Brasil, de clubes, né, de grande escalão, Série A, né, que a gente fala isso porque a gente tem
as filmagens também. As Que filmagens, vocês sim. estão fazendo de todos os treinamentos e palestras. Uma Sim. visibilidade para o atleta muito Consegue grande. montar esse material de melhores momentos que ajuda a gente a trabalhar também, né? Claro. Como eu falei, hoje a gente tem, né, em parceria com um grupo que a gente tem de empresários que fazem o processo junto com a gente, né? A gente tem atleta, né, no Botafogo, no caso, né, o Vitor Marinho, que é do nosso parceiro, né, Gus Salim. A gente tem atletas que vão jogar a Copinha agora em diversos clubes diferentes. A gente tem uma parceria muito forte, né, com um clube específico que é o Inter de Minas. Então, são várias possibilidades. E além de tudo isso, as possibilidades direto no mercado europeu, que, como eu falei, a gente viaja agora com mais de 20 atletas para colocá-los, né, na vitrine do mercado europeu. Eu acho Então, que é legal a gente frisar um pouquinho dos números também, né? Porque a gente já fez 4 edições do Millennium Camp, e nessas 4 edições já foram enviadas acho que mais de 50 propostas para os atletas. Olha só. A cada evento são 2 só. bolsas garantidas para os atletas, Olha então só. 100%. Óbvio que pode ter mais, mas 2 bolsas a gente garante para frisar que o evento vai ter oportunidade, né? Então acho que isso a gente não encontra em nenhum evento próximo ou algo parecido no Brasil hoje, né, Paulo? E também, Gabriel e Diego, eu vou comentar uma coisa que me deixou muito feliz. Grupos dos Estados Unidos oferecendo tanto a parte de esporte, no caso do futebol, com a parte acadêmica, de estudar nas universidades americanas. Lembra que tivemos agora, sim, né, exatamente um convênio novo com a Millennium Sports, de levar jogadores que queiram jogar nos Estados Unidos. Olha os Messi da vida aí, sim. olha os Suárez da vida Claro. aí, e ao mesmo tempo estudar e jogar. Então, é uma coisa também importantíssima. Olha que abertura. Com certeza. Eu, né, falo por experiência própria, eu fiz faculdade nos Estados Unidos, né? Fui um estudante atleta, ganhei uma bolsa por conta do futebol Aí, ó. para, né, estudar. E é uma possibilidade que a gente está trazendo para os atletas que já não miram mais o profissionalismo, já não miram, né, o alto rendimento, mas querem continuar com o futebol Isso, de uma forma competitiva no dia a dia isso. e finalizar uma faculdade, uma universidade Perfeito. que, Exato. vindo dos Estados Unidos, é um escalão acima, né? Acaba que volta para o Brasil, para o mercado de trabalho, digamos que com uma estrelinha a mais, né? Perfeito. Então, são essas possibilidades que a gente está oferecendo, que a gente busca oportunizar esses atletas, e é muito importante, né? Tudo que a gente está construindo hoje, passando isso para os atletas, a equipe que a gente está montando. Então, óbvio, a gente tem uma gratidão imensurável por você, né, professor, por estar abraçando esse projeto, por estar, né, ajudando e mentorando, né? Porque, querendo ou não, esse é um mentor que nós temos aí, né? Passando realmente toda essa bagagem, todo esse networking vasto. E E para agora, os atletas que vão para o evento também, o Paulo é um mentor muito grande. Que muitos não viveram, não têm vivência com grandes técnicos, com grandes nomes do futebol. Então o Paulo contando um pouco das histórias dele, dando noções de posicionamento, do que eles podem fazer para melhorar o jogo deles, acaba entregando um valor muito grande ao evento, né, É Paulo? bonito demais. é bom. Mas agora, Paulo, saindo um pouco desse viés, para a gente finalizar, né, o nosso podcast, vamos abrir um pouco esse leque vasto aí de clubes que você já passou, né, de oportunidades que você já esteve, né, seleções, todos esses clubes, e a gente queria que você montasse uma seleção, né, pra gente, dos atletas que você já treinou, que já passaram por essa cabecinha ali, dando muito problema, né? Na hora de saber por quem eu vou colocar, quem eu escalo, como eu coloco, como eu organizo, né, esse time, essa formação. Então, primeiro eu quero começar, né, com que formação você escalaria esse time de estrelas do Paulo Campos aí? Meu Deus do céu, essa é a pior pergunta de todo o podcast. Como é que eu vou analisar a minha seleção se eu trabalhei com 853 mil atletas no mundo todo? Meu Deus do céu. Diego, é uma resposta muito difícil. E eu acho que seria injusto eu apontar alguns e esquecer outros. Essa resposta eu vou guardar para mim, Vai guardar. porque, amigo, é a coisa mais difícil. O que eu quero é o seguinte, que esses novos atletas, jovens, que estiverem querendo participar dos próximos, se tornem os jogadores da minha futura seleção de atletas. A gente pode só
colar e copiar ali, né? O Real Madrid dos Galácticos, Meu com Deus. o EA lá na frente. Ronaldinho Ronaldinho Então- Gaúcho. É melhor Fica parar o por dia aqui. Ronaldinho Gaúcho como meu É. jogador, Thiago Silva, Petkovic Então- nossa, Daniel Alves, Felipe Melo, muitos jogadores craques. Felipe Luiz, né? Felipe Luiz, meu Deus, muitos craques. Mas seria Emerson Leão, imagina aí, Roberto Dinamite. Então, aproveitando a Roberto deixa, já Dinamite. que você não vai responder, Ah, eu sei que você tem uma história muito boa pra contar pra gente quando você quase ganhou um áudio do Real Madrid, né, Paulo? meu Deus do céu, isso aí, você vai lembrar esse detalhe, que foi uma derrota. Foi uma derrota. Meus amigos, se acredita o seguinte, apresentação da nova temporada do Real Madrid dos Galácticos. O presidente, Florentino Pérez, convoca a torcida e convoca os jogadores e a nossa comissão técnica. Aí começa. Hoje é a apresentação da patrocinadora oficial do Real Madrid. Os carros da Audi. Aí todo mundo, aqueles aplausos. A torcida, oh, Audi é o novo patrocinador do Real Madrid. Atenção, vamos começar aqui. Presidente, quem vai ser o primeiro? O primeiro que nós vamos chamar é Ronaldo Fenômeno. Aí vem aquele carrão da Audi. Todo mundo, parabéns, a torcida. Zidane, maravilha. Roberto Carlos, maravilha. Becker, Sérgio Ramos, Cacilhas. Aí, os jogadores. Acabaram os jogadores, cada um ganhou o seu carro. Cada carro mais lindo que o outro. Tá? Mais moderno do mundo. Agora vamos à comissão técnica. Diretor de futebol, Emílio Butraguem, um dos mais famosos jogadores da seleção espanhola, ganhou o Audi. Agora, o supervisor, Chendo, ganhou um Audi. Agora, Vanderlei Luxemburgo, é o treinador principal, ganhou um Audi. Só que já não era o Audi dos jogadores gigantes. Os jogadores ganharam o Audi Q, não sei o quê. Vanderlei já foi para o A7. Tudo bem. Agora, o fulano, diretor de futebol tal. Aí, nós éramos 3 assistentes do Luxemburgo. Eu, treinador, o outro preparador físico, um que fazia edição de vídeo e a nutricionista. Éramos 4 brasileiros com Luxemburgo. Aí, quando saiu de Vanderlei e voltou para diretores do Real Madrid, nós falamos, meu Deus, não vão chamar a gente, não? Será que a gente não vai ganhar nenhuma bicicleta da Audi? O que vem depois do A, né? Olha, depois do A vai vir o quê? Aí ainda falamos assim ainda, podia ser um Audi 0, mas que fosse nem uma bicicleta marca Audi. Meus amigos, não chamaram a gente. Aí Vanderlei começou a rir, que só ele que ganhou, e nós 4 não ganhamos nem parabéns. Tudo bem. O que nós fizemos? É? Tudo bem. Nós fomos numa loja de carros usados da BMW, os 4. Compramos 4 BMW, que era rival da Audi. Compramos 4 BMW usados. Cada um comprou o seu. No dia seguinte, no pátio de estacionamento do Real Madrid, no estádio, Santiago Bernabéu, aquele monte de carro Audi. Nós 4 chegamos com o BMW e colocamos o carro lá. Meu Deus do céu. Quando acabou o treinamento, o supervisor, Paulo, queria falar com você. Sim, fala, meu amigo. Paulo, aqueles BMW que estão lá no pátio da Audi, aqui do estádio, é de vocês? Falei, é nosso, nós ganhamos. Não falamos que compramos, nós ganhamos. Mas, pelo amor de Deus, não pode estacionar aqui, não. A Audi é patrocinadora. Vocês têm que botar o carro lá junto com os torcedores, a mais de 12 quilômetros de distância. Então tudo bem. Aí o Vanderlei começou a rir e falou assim, não tem problema não. Vocês estacionam lá, que eu vou lá buscar vocês e trago todo dia. Aí não ganhamos nada. Nem a bicicleta da Audi nós ganhamos. Não, mas isso aí, essa história é aquela história triste, né? Mas de qualquer forma, mais muito alegre, feliz mais também. contente, né? Exatamente, Então, sem problema. Agora, para finalizar, tem mais uma história que eu gosto muito, muito. Que essa eu acredito que era digna de cinema ali. De livro, uma de um série, livro, fazer um livro, A gente tem que trabalhar nessa biografia aí, Ai, Paulo. meu Deus do céu. Agora, O que vai ser? a guerra no Kuwait. Nossa, Conta pra gente. a guerra no Kuwait. Olha só, eu estava dirigindo a seleção do Kuwait e fizemos uma pré-temporada de 2 meses no Iraque. Saímos de lá
Saímos de lá, eu tava como treinador da seleção olímpica e o Felipe Scolari é o treinador da seleção principal, e eu estava com a seleção olímpica no Iraque. Voltamos para o Brasil. E Felipe estava com a seleção principal do Kuwait fora, na Europa, fazendo pré-temporada. De repente, nós estamos concentrados para a Copa da Ásia de seleções olímpicas. Todo mundo concentrado no hotel no Kuwait. Recebemos um telefonema. Eu, no meu quarto, recebi um telefonema. Coach Paulo, Coach Campos, por favor, saia do hotel agora, volte para sua casa, que aconteceu um desastre no país. Se você for olhar na janela, você vai ver o porquê. As tropas iraquianas invadiram o Kuwait. Saddam Hussein mandou as tropas para acabarem com o Kuwait e dominarem o Kuwait. Diferença muito grande de país para país, por causa do petróleo. Kuwait com muito petróleo. Meu Deus, não é possível. Realmente eu abri a janela e só vinham os tanques entrando no país, os tanques iraquianos. Meu Deus do céu, fugíamos todos. Fomos para a nossa residência e o prédio onde eu morava ficava exatamente onde vinham os tanques iraquianos e o quartel-general do exército do Kuwait. E começou aquele bombardeio. E eu escondido na garagem, eu e mais 2 amigos treinadores, escondidos na garagem. E o bombardeio começou e atingiram apartamentos no nosso prédio. Olha, eu só consegui fugir de lá com meus 2 amigos, um comboio de 6 carros brasileiros, botei a bandeira do Brasil no teto, levei uma bola, fugimos 19 dias depois, diversas pessoas morreram, foi terrível, caminhões e carros incendiados, mas com a graça de Deus não aconteceu nada com a gente, mas muito triste por ter acontecido com outras pessoas. Aquilo a gente viveu e não poderia imaginar. Quando nós pegamos o carro e fomos para a fronteira entre o Kuwait e o Iraque, a fronteira fechada, milhares de pessoas sem poder atravessar, milhares de automóveis sem poder atravessar. Aí vai ao lado da bola que sempre foi a minha bênção. Aquela bola que eu levei no carro, nós saímos do carro, parado na fronteira, não passava ninguém, tiramos a bola e começamos a fazer embaixadinha, nós 3. Começamos a fazer embaixadinha. Um soldado iraquiano com uma garrucha monstruosa viu a gente fazendo embaixadinha com a bola, se aproximou e falou, e viu a bandeira do Brasil e falou: Brasile, Brasile, Socrates, zicou. Eu falei: yes, we are Brasília, nós somos brasileiros de futebol. Então faz uma coisa, falando inglês e falando em árabe para mim. Entra no carro. Você que está dirigindo? Eu falei: sim, sou eu. Pega o carro. Tá vendo aquele portão lá onde estão chegando os tanques iraquianos entrando no Kuwait? Saia por ali. Fuja daqui. Sem precisar carimbar passaporte. A bola foi a minha embaixada. A bola, a embaixadinha, foi a minha verdadeira embaixada. O melhor diplomata possível. Exatamente. Saia por ali, vá até Bagdá, capital do Iraque, procure falar com o Brasil. Chegamos em Bagdá, conseguimos falar com o Fernando Collor, que era o presidente do Brasil na época. Aí a embaixada vá pela fronteira com a Jordânia, em Amman, depois de 14, 18, 16 horas de viagem, chegue na fronteira com Amman, vai ter um ônibus lá esperando vocês, para tirarem vocês do mundo árabe. Quem era o correspondente da Globo na época? Bial. Bial era o correspondente da Globo. Ele que entrevistou a gente lá. Aí entramos no ônibus, levaram a gente para um hotel em Amman, dali o dinheiro que eu tinha escondido, escondi o dinheiro na caixa na pasta de dente, escondi o dinheiro que eu tinha. Com esse dinheirinho eu consegui comprar a minha passagem e dos meus 2 amigos. Aí fomos Jordânia, Amman, na capital da Jordânia, Paris, Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, encontrei a minha família, que não sabia se eu estava vivo, se eu estava morto, porque todas as comunicações tinham sido cortadas no Kuwait. 19 dias depois, a família toda chorando. Chegamos, eu e meus amigos. Um morava no Rio também, eu morava em Niterói, e meu outro amigo, falecido, Valdir Louruz, que era um grande treinador, morava no Rio Grande do Sul.
chegamos no Brasil após a guerra. Então, você vê que momento nós passamos. Mas nada disso abaixou a cabeça, nada disso fez com que a gente largasse tudo. Pelo contrário, mais força. Não, porra, sensacional. Essa história realmente é digna aí Sem de comentário. estar nessa biografia que a gente vai ajudar você a escrever, Paulo. Pode ter certeza. Ai, meu Deus do céu. Poxa, Pode se ter Deus certeza quiser, que é se mais Deus um dos quiser. nossos projetos. Tá bom. Mas, para finalizar, né, Paulo, uma gratidão de novo imensurável ter você com a gente, tá transmitindo para os atletas, né, um pouco de toda essa bagagem, todo esse aprendizado. A gente vai bater mais papo, né, da próxima vez trazendo mais convidados para conversar com vocês, para passar experiências, né, e visando sempre agregar valor à vida, né, de você, atleta, treinador, preparador físico, você, entusiasta do esporte, para aprender cada vez mais sobre como é todo esse processo, como funcionam os bastidores e para o atleta que está buscando uma oportunidade mostrar, né, todas as oportunidades que a gente pode oferecer, o vasto networking que a gente tem e acredito que só de estar agregando valor, né, à vida de muitos atletas, isso volta para a gente de uma forma muito maior, né, que é tudo que está acontecendo agora. É uma gratidão muito grande também estar compartilhando, Paulo, agora com você que a gente está num crescimento absurdo, como a gente comentou aqui, são vários convites para levar, né, o nosso evento para outros países, outras cidades, né? A gente teve um crescimento muito grande nas mídias sociais, então acho que agora é um momento de virada de chave. 2025 vem como um ano realmente, né, de virada de chave na vida da nossa empresa, né? Um momento muito ímpar e é muito, 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 muito gratificante ter você com a gente para virar essa chave junto e óbvio que a gente está construindo aqui a base. Isso mesmo. E agora a gente vai começar a construir, né, esses próximos andares que vamos, com toda certeza, juntos mudar a vida aí de muitos atletas, dar muitas oportunidades e acredito que agora também, né, agregar muito conteúdo nessa parte de mídia para conseguir, Exatamente. né, passar um entretenimento para muitas pessoas que simpatizam com o que a gente faz com o nosso trabalho. Perfeito. Então, novamente, Quer ver Paulo, mais de Obrigado. Paulo também, acompanhar nossas redes sociais. Tem bastante vídeo do Paulo no campo, dando ensinamentos, dando treino, dando conselhos. Então a gente tem Muita muito coisa. material. E você que quer ser treinado pelo Paulo também, a gente está com as últimas vagas para o próximo Millennium Camp. Então manda uma mensagem no nosso Instagram, os links vão estar aqui embaixo. É realmente uma oportunidade única de virar o ano atrás da oportunidade que vocês tanto buscam. E realmente acho imperdível, né, Paulo? Eu só tenho a agradecer a vocês, que é um projeto muito lindo. É um projeto maravilhoso. A Millennium Camp, você falou, foram 4 já, né? E outros que irão acontecer. Esse ano de 2025 será um espetáculo. A quantidade de países e estados, cidades no Brasil querendo a Millennium Camp. E saiba que não é um clube de futebol. É um projeto de desenvolvimento de jovens talentos, aqueles que querem se tornar talentos. Então, quando você vê o logo da Millennium Camp, você sabe o seguinte: são pessoas sérias, são pessoas que querem, acima de tudo, se colocar na mídia para mostrar que existe espaço e lugar para todos que sonham em se tornar grandes atletas. Então, aproveitem isso. Eu só tenho a agradecer a vocês, Diego, Gabriel e a comissão técnica que trabalha conosco. Nossa, isso não tem preço. Eu continuo trabalhando como treinador, tenho recebido propostas para voltar para o exterior como treinador, não vou largar nunca a minha função de treinador, entendeu? Estou recebendo propostas do exterior, estou recebendo propostas do Brasil para dirigir clubes novamente no Brasil, só que eu preciso me organizar. Por quê? Se eu for para o exterior, no momento eu não vou poder estar no projeto da Millennium. Se eu ficar no Brasil, talvez eu consiga. Agora, acima de tudo, essa alegria de poder, vamos Millennium, tem muitos jovens querendo, isso me dá, sabe, vida, me dá suporte. Então, vamos continuar. Eu só tenho a agradecer a vocês porque realmente me traz calor, me traz vida, me traz esperança de ajudar um jovem, ajudar o próximo. Isso, para mim, é o mais importante. Não, sensacional. E tudo que a gente quer é você cada vez, né, abrindo mais portas, É isso aí. entrando realmente, né, no lugar onde você mais gosta, que é dentro das 4 linhas, e com certeza em qualquer lugar que você tiver, indiferente do clube, da seleção, a gente sabe que a gente tem um amigo, que a gente tem uma abertura para assistir um joguinho ali, né? Exato. Só que eu acho que a gente tá esquecendo de uma coisinha antes de encerrar,
Que é essa coleção de camisa aí, né, Nossa Paulo? senhora, tem muita coisa, a mala tá cheia. Não vai, mostra essa daqui, ó. Essa daqui é que são as espetaculares. Olha aqui. Pelo Vou menos mostrar essa daquela aqui. do Al-Shabaab Pera ali, a aí, gente mas merece pera ver, né? aí. Vou mostrar essa aqui também. Olha aqui. Que coisa mais linda. Millennium Sport. Agora, eu vou mostrar uma só, tá? Essa daqui. Esse clube nunca tinha sido campeão na história do futebol da Arábia Saudita. É o Al-Shabaab de Riad. Lá tem o Al-Nassr, tem o Al-Hilal. Esse aqui é o Al-Shabaab. Pela primeira vez na história, esse treinador aqui com esse nome aqui, Campos, foi convidado. Com um bigode bem bonito ali. Com pô. bigode. Com bigode. Aí disseram o seguinte, Campos, pela primeira vez na história, esse clube é campeão nacional. Vai disputar a Liga dos Campeões Asiáticos. Só que tem uma coisa, o maior presente é que o rei da Arábia Saudita é que quer entregar o troféu para você. Então, vocês estão vendo aqui, eu recebendo do rei da Arábia Saudita, o rei Fahed bin Abdulaziz Al Saud, o troféu de campeão. E eu estou tentando agradecer a ele em árabe. Um árabe nós come, nós vai, mas pelo menos eles estavam tentando entender que eu estava querendo falar alguma coisa. Todos estão rindo, até o meu jogador, que está ali atrás, estão rindo, porque Sensacional. era a tentativa de falar a língua e saber agradecer. Que isso aqui não tem preço, agradecer ao mundo, agradecer às conquistas. Se eu for mostrar todas as camisas que eu tenho aqui na mala, o podcast vai Vai precisar de acabar o outro tempo. podcast. Então, só mais uma, então. Fala. Só mais uma. Essa amarelinha bonita. que tá aí Nossa! no meio. Meu Deus do céu. Essa daqui, faltou lugar para o pessoal assinar. Essa daqui é do Al Ittihad de Jeddah, que é um dos maiores da Arábia Saudita também. Eu fui campeão da Copa e na história do Ittihad. E fui convidado para retornar lá para ser homenageado. Me deram troféus maravilhosos, nossa torcida me deu presente, ganhei celulares, ganhei relógios, ganhei um monte de coisa e ganhei, acima de tudo, o reconhecimento, o agradecimento. Então, essas coisas não têm preço. Essas coisas não têm preço. Vasco da Gama, obrigado. Botafogo, Palmeiras, Fluminense, Resende, diversos clubes no Brasil, muito obrigado. E, acima de tudo, lá fora, eu podendo falar inglês, podendo falar árabe, podendo falar grego, podendo falar espanhol, podendo falar francês, podendo falar português, o famoso nós come, nós vai, não interessa, eles entendem e sorriem. E quando você recebe o sorriso de um jovem, de um atleta, isso não tem preço. Muito obrigado a vocês por tudo. Nada, Paula, prazer é todo nosso. Muito obrigado a você que ficou com a gente aqui até o final, né? E vamos juntos, ainda é só o começo, não perca essa oportunidade. Se inscreve aí no nosso canal, né? Deixa o like e continua acompanhando também nas outras mídias sociais, tanto no TikTok quanto no Instagram, tudo que a gente está postando, tudo que está acontecendo. E em breve umas novidades muito, muito grandes para vocês, muito importantes também, e envolvendo também, né, esse grande amigo aqui que está na nossa frente. Então, muito obrigado e encerramos por aqui.